Olá! Novidade para 2026. 3 novos cursos de graduação devem ser ofertados já no próximo vestibular de verão da UFN. Mostra das Profissões 2025 já tem data para ocorrer. E nas férias de julho, como descansar de verdade e planejar o semestre? Psicóloga fala sobre lazer e organização pessoal. E nas férias escolares, o que fazer com as crianças em casa? Professora de Pedagogia dá dicas criativas e acessíveis. Dos corredores da UFN para as maiores marcas do país, a nossa egressa da semana é a publicitária Débora Lemos, que já fez produção de conteúdo para empresas como Burger King, Itaú e Lacta. Jornalismo esportivo na era digital é o tema do Tá na Mídia desta semana. É agora no Universo Acadêmico. Fique com a gente! A previsão de 3 novos cursos de graduação foi divulgada pela Pró-Reitoria Acadêmica aos professores e técnico-administrativos durante a última reunião da Câmara de Ensino deste semestre. Coordenadores de curso, professores do núcleo docente estruturante e técnico-administrativos se reuniram nesta semana com a reitoria para discutir os próximos passos da área acadêmica da UFN. Entre os principais destaques está a expectativa de abertura de 3 novos cursos já no vestibular de verão 2026. São eles: Teologia, Ciência de Dados e Inteligência Artificial e Comunicação Digital. Os projetos pedagógicos estão em fase de elaboração e ainda vão passar pela aprovação do Conselho Universitário. Também foi anunciada a data da Mostra das Profissões 2025, que vai acontecer no dia 12 de setembro, uma sexta-feira. Em breve, as escolas vão poder realizar as inscrições para participar do evento. A pró-reitora acadêmica Vanilde Bisonin parabenizou os cursos que passaram por avaliação do MEC neste semestre. 9 cursos participaram do processo de reconhecimento e renovação de reconhecimento. Outros assuntos da pauta incluíram o cronograma do ENAD 2025, a apresentação da nova interface do Plano de Ensino e Aprendizagem, a aprovação do curso de Ciência da Computação no programa RS Talentos, que vai garantir bolsas de estudo a novos ingressantes, e ainda as demandas apresentadas pela Pró-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias. E esta é a última semana de aulas do primeiro semestre da graduação. A partir de segunda-feira, dia 14 até 21 de julho, ocorrem as matrículas. E além das disciplinas obrigatórias de cada curso, são oferecidas cerca de 50 disciplinas eletivas, que são aquelas com foco na interdisciplinaridade. Para ajudar os alunos a fazerem a escolha certa para a formação, a UFN TV tem lá no canal do YouTube uma playlist com a explicação de cada uma delas. Os próprios professores gravaram vídeos contando sobre a temática e objetivo de cada disciplina. São mais de 15 opções inéditas neste semestre, que abordam temas como identidade visual, psicologia no contexto jurídico e história social do futebol. Corre lá e confere os vídeos. E, gente, as férias de julho para os estudantes da graduação, então, começam na próxima segunda-feira, dia 14. Serão 2 semanas de pausa. O retorno às aulas está marcado para o dia 28 de julho. Mas como aproveitar esse período da melhor forma? Como descansar de verdade? E também já pensar no planejamento do segundo semestre? Para conversar com a gente sobre essas questões, nós recebemos hoje aqui no estúdio a psicóloga egressa da turma de 2019 da UFN, a Marina Pereira. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada, Bruna. Que prazer estar aqui contigo para conversar sobre esse tema tão importante, né, e que vai na contramão aí da nossa cultura, que nos exige produção, que nos exige que a gente não pare, né? Com certeza. Todo mundo está na expectativa, então, para as férias de julho. Mas eu quero saber, Marina, como a gente deve descansar? A gente gosta de brincar, vou dormir até mais tarde. Só dormir adianta ou a gente tem que criar outras formas para descansar bem? Então, dormir é uma necessidade básica, né, fisiológica e essencial para o nosso corpo como um todo.
pode ser sim um ótimo aliado para esse momento, mas dormir mais horas não garante que vamos nos sentir totalmente descansados. A experiência de descansar, de usufruir, de aproveitar e ter prazer é uma experiência sofisticada do ponto de vista interno, né? Exige que a gente esteja um tanto preservados assim das exigências internas, dos excessos internos também do mundo externo e que possamos estar mais livres então nesse momento para poder fazer coisas mais prazerosas. Acho que as férias nos convidam a isto, não é? E que coisas mais prazerosas, assim? A gente sabe que vai do perfil de cada um, mas o que seria, né? Um dia, participando de uma palestra, eu vi que só chegar em casa e assistir um Netflix não é uma forma de descansar. Concordas com isso? O que a gente pode falar? Depende, né? Depende da história de cada um, daquilo que nós vamos poder viver ao longo da nossa vida e podendo ir descobrindo, de novo, né? Acredito que as férias é um convite importante para que cada um possa olhar também para si, se descomprometer um pouco do mundo externo e poder se comprometer consigo, para poder também se descobrir o que pode ser de prazeroso, o que eu faço, né? Que eu me sinto bem fazendo, que me dá prazer, que me relaxa. Tudo vai depender da história de cada um e também dessa escuta, né? Da gente poder parar um pouco para pensar qual é a necessidade que eu tenho no momento, né? O que está acontecendo dentro de mim e o que eu preciso fazer em mim para poder aproveitar um momento, seja assistir um filme então, que seja mais leve, ou filmes que eu realmente gosto, que prendem minha atenção, ou ler um livro, enfim, são N atividades que cada um, nesse momento, vai podendo se descobrir, né, no seu prazer. Perfeito. E como lidar também, Marina, com a pressão de que a gente tem que descansar, né? Que a gente sente muito isso. Não, agora eu tenho que descansar e daí também acaba com que a gente fique angustiado nesse sentido. Será que eu estou mesmo descansando e aproveitando esse tempo livre? Sim, eu acho ótima a tua pergunta, porque de fato, né, a gente vive num momento que são muitas exigências, às vezes mais internas, às vezes também externas. Então, me parece que esse período de férias é justamente para poder se desprender um pouco disso, né? Poder estar mais conectado conosco, poder descobrir o nosso próprio tempo, que é diferente desse tempo dos ponteiros, do relógio, e também poder pensar, né, que será que a gente tem que estar sempre ocupado com alguma coisa? Será que a gente tem que estar sempre fazendo algo, né? Porque não temos o direito, então, de desfrutar desse momento como algo importante, uma pausa na nossa rotina, para que possamos também nos descobrir outras formas de fazer, né? O nosso próprio jeito, digamos assim. Então, se sentir pressionado ou ter que ser feliz nesse período, ter que aproveitar, ter que organizar, me parece que vai um pouco na contramão da proposta de justamente poder relaxar, né, poder estar mais livre, digamos assim, desses compromissos. Porque também existe aquele sentimento de culpa de não estar fazendo nada, né? Então vem bem ao encontro disso, se permitir descansar, né, Marina? Sim, é bem por aí. E também aqui, ouvindo, né, tu falar a questão de estar presente nos momentos, né? A gente tem escutado muito isso, a gente está tão super conectado e pensando em mil coisas que tem que fazer, mas talvez estar presente, eu vou fazer uma caminhada, eu vou estar presente naquela caminhada, aproveitar a paisagem, né? Acho que isso também é importante. Sim, eu acredito que tu esteja falando um tanto, assim, da liberdade interna, né? Que a gente, para poder aproveitar, para poder estar presente de fato em algum momento, exige algumas condições internas, assim, né? Que nós possamos estar um pouco mais livres internamente, não tão colonizados, assim, por demandas, de ter que estar sempre performando ou cumprindo com alguma coisa da agenda. Poder estar mais livre, de fato, disso, para poder criar um espaço interno onde a caminhada possa ser realmente experimentada e vivenciada, mas desde dentro, né? Sim, com certeza. E também é um período, Marina, para a gente planejar o segundo semestre, para o aluno planejar o que ele vai fazer no segundo semestre,
né? A gente falava antes das disciplinas que estão sendo oferecidas, então ele também tem que organizar, aproveitar esse período para organizar então o futuro, né? Como fazer isso? O que tu terias de orientação para dar para ele? Então, fico pensando que os planejamentos são importantes e desde que a gente possa estar conectados com as nossas necessidades e os nossos desejos do momento. Né? É poder fazer já que a gente está falando de férias, é poder também fazer uma viagem interna, né? Para se escutar, porque o nosso tempo, muitas vezes, é tão preenchido com compromissos, provas, trabalho, estudo, e a gente esquece de algo essencial, assim, que é poder olhar para dentro e se escutar. Parece algo simples, mas é complexo, né? Então, o convite, talvez, maior para esse momento, e que eu posso fazer a todos, né? É que possam olhar para si, né? Se escutar os seus sonhos, os seus desejos, as suas necessidades, e assim poder traçar caminhos possíveis, mas que esteja, antes de mais nada, de acordo consigo, com aquilo que vai querendo, com aquilo que vai podendo sonhar. E dessa forma, acredito que o caminho também vai podendo ser percorrido de uma maneira mais leve. Por exemplo, aquele aluno, né, que agora está chegando de repente no final da graduação, tem estágio, tem TCC, como organizar a rotina para dar conta de tudo, né? Pensando nesses momentos de pausa, como a gente falava, que são importantes, o que tu pode dizer para esse estudante? Exatamente, eu fico pensando que muitas vezes, quando nos sentimos sobrecarregados, podemos experimentar uma espécie de desorientação, assim, né? Então, a gente também não precisa esperar as férias para incluir pausas no nosso dia a dia, na nossa rotina ou até na nossa semana, quem sabe. Né? Então, é poder, talvez, de novo, né, se escutar de uma maneira a perceber quais são as minhas necessidades no momento e poder inserir pequenas pausas no dia a dia, seja na rotina, na hora do almoço, enfim, como vai podendo ser organizado dentro da história e dos compromissos de cada um, para poder ter esses momentos de respiro e também ter prazer, né? Porque o cansaço também vem na direção eu penso que a antítese do cansaço é o abastecimento. Então, o que nos abastece? É os 10 minutinhos ali depois do almoço, são os 15 que vão me dar um respiro e melhorar minha condição de pensar, né? E também poder, em algum momento, se necessário, reconhecer o que eu preciso abrir mão. Às vezes eu preciso abrir mão de alguma coisa para poder seguir com outras, né? E nesse sentido, né, para aquele estudante que teve ali um semestre passado difícil, de repente sobrecarregado, que está um pouco desmotivado, o que a gente pode falar para ele ele chegue lá no segundo semestre com gás? Sim. Então, eu fico pensando que, primeiro, ter uma certa clareza do que foi difícil e por quê, e também se concentrar numa questão, assim, de que a vida, ela não é linear. A vida tem seus movimentos e às vezes a gente carrega dentro da gente uma fantasia, assim, de que existe um lugar que é tudo muito perfeito, que não tem dificuldade, que tudo flui muito bem, e não é bem assim. Então, de verdade, é poder, quem sabe, resgatar os motivos das escolhas lá do início, o que sustenta essa escolha pelo curso ou por alguma disciplina, por algum estágio, poder se conectar com isso, ou também poder pensar, bom, o que vai fazendo sentido? Será que isso ainda faz sentido? Será que não faz? É poder estar realmente muito de acordo consigo. Perfeito. Marina, vou pedir que tu siga aqui conosco, já a gente continua a nossa entrevista, mas antes, a gente agora vai chamar uma entrevista com uma professora do curso de Pedagogia sobre as férias escolares, porque o que fazer com as crianças em casa nesse período? Muitas vezes é um desafio para os pais, né? Então essa professora trouxe dicas e orientações para entreter os pequenos em casa durante as férias. Vamos ver? Quem tem filho pequeno sabe que não é fácil manter as crianças envolvidas em atividades e brincadeiras por muito tempo, ainda mais em casa. A gente se desdobra para inventar e fazer brincadeiras lúdicas e educativas e ainda manter um tempo de qualidade junto às crianças. Por isso, hoje eu vim até a brinquedoteca do curso de Pedagogia da UFN conversar com a professora Dulce e aprender e descobrir novas atividades junto com vocês. Professora Dulce, período de férias, a criançada toda em casa, como queimar essa energia aí de uma maneira lúdica? Sim, verdade. As férias estão chegando e com ela o desafio das famílias, né, de
entreter as crianças nesse momento de pausa, né, de recesso escolar. Então, muito bem, eu penso assim que sempre a gente pode explorar o contexto do faz de conta em casa, né? A gente pode pensar assim que as crianças, elas precisam da pausa, do descanso, elas vão precisar de momentos livres de brincadeira, onde elas possam ser inventivas, criativas, mas elas também vão precisar da família orientando, né, algumas brincadeiras, né? E também na expectativa de criar espaços que sejam alternativos para a criança revisitar esse brincar durante esse período de férias em casa. Então, se a gente fosse pensar, por exemplo, em brincadeiras de faz de conta, eu super indicaria que as famílias organizassem pequenos espaços, né, do jeito que dá, na sala, no quarto, na varanda, espaços para que a criança pudesse criar uma brincadeira que ela pudesse explorar por mais tempo. Como, por exemplo, um mini mercadinho, alguma coisa pensando em fruteira, né? Algo que possa ser pensado também, um cantinho de leitura, uma cabana feita com lençóis, com almofadas. Então, esses espaços, eles são bem importantes durante as férias para que a criança possa explorar, né, o faz de conta, a imaginação, a inventividade, a criatividade, né? Tudo isso vai favorecer muito o desenvolvimento da criança. E professora, a importância dos pais ou dos avós, quem ficar com essa criança durante o período de férias? Porque a gente sabe que nem todos os pais também conseguem, né, tirar as férias junto com as crianças. Sim. A importância deles também participarem dessas atividades junto com as crianças, estarem presentes. Sim, isso é muito importante porque a criança ela vai se sentir segura, né? É uma acolhida que tem muito afeto quando os pais podem estar junto, né? De repente os avós. Então é importante que quando a gente possa estar com as crianças, a nossa atenção ela seja plena e voltada para as crianças. Então a gente fala tanto, né, que a gente quer evitar que as crianças usem as telas, o excesso de tecnologia, né? Então, se eu estou com essa criança, né? Se eu sou a tia, se eu sou a Dinda, né? Eu posso estar com uma criança também longe das telas, para que ela possa perceber que eu estou dando esta atenção de qualidade. Então, eu vou sentar no chão, eu vou brincar, eu vou me sujar. Se eu for propor algo que a criança possa explorar tintas, eu também vou brincar com a tinta, né? Então, acho que é bem importante que a atenção dessa pessoa que, né, vai ficar com as crianças, que ela possa ser uma atenção plena e também de aproveitamento desse tempo com a criança. A senhora pode nos dar algumas dicas, então, para quem está nos assistindo, saber algum tipo de atividade que pode desenvolver nesse período? Sim, os jogos de tabuleiro, eles são bem, assim, são uma boa pedida, né, para esse momento também em casa. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma infinidade, né? Jogos de memória, dominó, xadrez para as crianças maiores, né? Alguns jogos de encaixe também para as crianças menores. Aqui eu coloquei até uma atividade que a família pode promover em casa, que ela mesma pode fazer. Pode ser com uma embalagem, até com uma fronha, né? Um saco bonito de presente. Uma atividade de exploração sensorial para a criança tentar adivinhar o que tem dentro, né? E os pais podem brincar juntos. E os pais podem brincar juntos. Então, os jogos de tabuleiro, de forma geral, eles favorecem também, né, o desenvolvimento da criança, a criatividade, o raciocínio lógico. A gente sabe que nem todo mundo tem, né, essa oportunidade de ter esse material, mas a gente também pode confeccionar algumas outras oportunidades de exploração com as crianças, como de repente fazer a organização de materiais não estruturados, né? Pintura com folhas, pintura com algodão, por exemplo, pegar um prendedor e colocar uma esponjinha na ponta, em vez de pintar com pincel, pintar com a esponja. Na internet a gente pode encontrar algumas receitas de massa de modelar, a gente pode também providenciar isso, né? Esses elementos, esses ingredientes. E é sensorial também, é sensorial, né? Também. A família pode, então, trazer a criança junto para essa confecção e depois ela pode explorar. Uma outra coisa que eu acho legal também é a criança brincar com argila, né? Fabricar, produzir as próprias esculturas, né? Depois ela também pode pintar, então a família também pode fazer a sua, a criança faz a dela. Se a família ela tem uma oportunidade, né? Tem espaço no pátio, no parquinho do prédio, vamos pensar num parque próximo à sua residência,
que a criança também possa sair de dentro de casa, né, se o tempo tá bom, e aproveitar o solzinho, fazer uma caminhada, quem sabe convidar os amigos, né, da escola para fazer um piquenique no fim de semana. Uma outra atividade que eu acho também bastante legal para fazer com as crianças nas férias é um momento culinário. Né? E aí isso vale para todas as idades. Eles adoram, né? Eles amam, né? Porque eles vão fazer sujeira, vão fazer bagunça. E depois vão poder comer, né? E depois vão poder comer. Então, assim, a gente tem, para além dos jogos, uma infinidade de atividades que podem ser exploratórias com a criança nesse momento de férias. E professora, agora vamos falar um pouquinho aqui. É importante manter a leitura. Sim, verdade. Durante esse período. Sim, a gente não pode esquecer que esse recesso, ele vai terminar, né? E que quando a gente volta para a escola, a gente tem uma demanda escolar nos esperando. Então, não podemos perder de vista que as crianças, elas precisam ali nos últimos dias de férias, a família ela precisa se concentrar também em retomar alguns hábitos da rotina da criança. Então, vamos pegar os cadernos, vamos olhar o que foi visto por último na escola. Isso vale tanto para quem está na pré-escola quanto ali nos anos iniciais e para os grandes também, né? Então, vamos rever se não tem nenhuma avaliação prevista para o retorno. Esses momentos, assim, eles fazem parte, eles são fundamentais para o retorno da criança de uma forma eficaz, né? E também tranquila, para que a criança não chegue já tendo surpresas. Professora, muito obrigada então pelas suas dicas, agradeço sua presença aqui no Universo Acadêmico. Tá bom, obrigada. Então, Marina, nós falávamos nas férias dos acadêmicos, agora a professora de pedagogia trouxe sobre a perspectiva das crianças. E eu acho que um dos pontos que ela destacou que é bem importante é a questão das telas, né, que acaba sendo aí o grande desafio dos pais. Como é importante tentar evitar à medida do possível? Sim, as telas são um assunto amplamente comentado, especialmente nos nossos tempos. E fico pensando assim que é um grande desafio esse período para os pais, também para as crianças e talvez um convite a nos reinventarmos, né? A inventar um novo jeito de fazer ou quem sabe compartilhar também os prazeres da tela. Eu imagino que é muito mais danoso que a criança fique sozinha com o tablet ou com o celular do que poder jogar junto com o pai e com a mãe, um pouquinho com o pai, um pouquinho com a mãe, ou com quem se ocupa, né, desta criança, e também ampliar, né, poder fazer outras coisas para além disso, umas coisas que possam ser também prazerosas. E as ofertas dos adultos, do brincar, precisa estar atravessado pelo próprio prazer. Então, se a proposta é poder brincar junto com a criança, é importante que esse adulto também goste daquilo que ele está podendo ofertar. É o que vai dar o valor para esta oferta, além das telas. Perfeito. Bom, Marina, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui, né, com essas dicas valiosas sobre, então, como a gente aproveitar esse momento de pausa, de recesso, agora no metade do ano, né, para encarar o segundo semestre, que a gente sabe que sempre é mais corrido, né, mais desafiador. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada. E, gente, com talento, criatividade e muito amor pelo que faz, Débora Lemos trilhou um caminho de sucesso na sala de aula na UFN para os bastidores de grandes marcas nacionais. Formada em publicidade e propaganda, ela se destaca na produção de vídeos, fotos e conteúdos digitais para nomes como Burger King, Lacta e Itaú. Débora é a protagonista do quadro Nosso Egresso de hoje. Ela esteve na UFN conversando com os estudantes de PP. E a gente aproveitou, claro, para também bater um papo com ela. Eu nem sei quase o que vem antes, sabe? Assim, eu sou fotógrafa publicitária e criadora de conteúdo. Então, uma fotógrafa publicitária que cria conteúdo sobre isso, né? E aí acaba que dentro da criação de conteúdo, eu sou palestrante, eu sou professora, e aí hoje em dia eu já trabalhei com marcas como Burger King, Affini, L'Occitane Brasil, Iogurteria Nestlé, Lacta. Um que me marcou muito foi do Burger King com a Barbie, porque tomou uma proporção gigantesca, saiu na CNN Internacional as fotos. Então eu fico muito feliz, porque é uma coisa que eu nem imaginava, assim. É muito louco onde o nosso trabalho pode nos levar, né? E as possibilidades que surgem através da internet. Porque recentemente a Lauren Prota, que é mulher do Léo Santana, me seguiu. Ela me chamou, me mandou um WhatsApp e a gente começou a conversar, porque eu tinha fotografado o produto dela. E aí acabou que eu fui na casa deles. Eu poder vivenciar isso, assim, pensar que do nada meu trabalho que eu fazia em casa, em Santa Maria de pantufa lá, fotografando no estúdio, me levou pra lugares assim, né?
mas as oportunidades aparecem e eu sou muito a pessoa que abraça tudo, assim. Então, fui parar em Cannes, no festival, maior festival de criatividade do mundo, né, o Cannes Lions, e que é tipo o Oscar da publicidade. E fui para lá para fazer um evento do Kawaii com o Cher. Eles fizeram um evento, um café da manhã lá para falar de brasilidades. E eu fiz a cobertura fotográfica desse evento. Então, assim, nem é o que eu faço geralmente, mas foi uma experiência incrível até para sair da zona de conforto. Eu basicamente recebo um briefing de uma marca para fotografar aquele produto, vou entender como que o cliente imagina aquelas fotos, vou planejar aquilo e vou fazer uma pré-produção, vou fotografar e vou entregar isso. Mas, ao longo desse processo, eu me tornei mais também uma criadora de conteúdo para as marcas, né? Uma influenciadora, de certa forma. Então, para além de ser só uma fornecedora, que eu vou entregar uma foto pronta e a marca vai postar, eu acabo me envolvendo mais com isso, mostrando todo esse processo que eu sempre faço. Sei lá, tem uma foto que eu fiz para Copenhagen, que a gente pegou, tipo, na referência do cliente tinha, tipo, uma grande pista, assim, como se fosse um escorregador, um tobogã. Como que eu vou fazer isso e o produto descendo nisso, sabe? Aí eu acho que aí que mora a magia da coisa, sabe? Que é, tipo, pegar aquilo que o cliente tá imaginando e como que eu vou tornar aquilo real. E aí é começar uma grande pesquisa e um planejamento para entender como fazer. No caso, a gente teve que comprar uma pista de carrinho, planejar como que aquilo ia aparecer na foto, qual pedaço daquela pista ia aparecer. A gente fez todo um planejamento para mandar fazer um MDF com os buraquinhos para tornar aquilo mais lúdico ainda, pintar aquilo, pintar a pista. E, então, tipo assim, envolve muita coisa pra realmente chegar naquele resultado final, sabe? Eu acho que pra mim essa é a parte mais divertida do processo e por que eu sou tão apaixonada, assim, por fazer esse tipo de coisa, sabe? Que eu consigo hoje em dia fazer o que eu faço é por ter experienciado tudo que eu experienciei dentro do curso. Testei muita coisa, tem muitas áreas possíveis dentro da publicidade. Trabalhei muito com vídeo, trabalhei muito com foto, com criação, né, com layout. Eu monto meus próprios posts, sou uma empresa de uma pessoa só. Faça o melhor que você pode com o que você tem na mão. Porque foi isso, na pandemia, eu não tinha quase nada lá, eu comecei a pegar acervo, tipo, pegava o que eu tinha na minha cozinha, o equipamento que eu tinha, montava estúdio na sala. Não tinha cliente direito, então eu comprava as coisas para fotografar. Então eu acho que assim, essa vontade de fazer dar certo, né, a necessidade do movimento para conseguir fazer as coisas acontecerem. E hoje em dia um pouco dessa coragem, assim, também de abraçar as oportunidades. Eu acho que tem muito disso, né? As novas formas de consumir jornalismo esportivo é o assunto do Tá na Mídia de hoje. O esporte movimentou este último mês com a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O torneio reuniu os campeões continentais e os melhores colocados no ranking das confederações. É a primeira edição no novo formato, com 32 times, semelhante à Copa de Seleções. Tem quem acompanhe pelo rádio, outros gostam da TV, e alguns combinam a emoção da narração do rádio com a comoção da TV. Mas como na Copa das Seleções, nesse Mundial a TV aberta encontrou um grande concorrente: as transmissões pelo YouTube e streaming. Segundo dados apurados pelo próprio YouTube, 2 bilhões de horas de conteúdo de futebol foram consumidas no último ano por usuários da plataforma. São produções ao vivo, programas pré-jogo, mesas redondas, reacts, melhores momentos, comentários. A plataforma possibilita diversos formatos e a audiência acompanha tudo isso. Exemplo é a Cazé TV, com 22 milhões de inscritos no canal do YouTube, levando também o conteúdo para as redes sociais. No Mundial de Clubes, o jogo ao vivo com a Cazé TV também foi transmitido pelo streaming Prime Video. As novas plataformas, formatos e oportunidades de atuação foram tema do Fórum de Comunicação dos cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo. Nessa edição, a programação trouxe profissionais do mercado da comunicação esportiva para oficinas, palestras e debate sobre a conexão da comunicação com o esporte. Dia 13, às 16 horas, teremos a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, entre Chelsea e PSG. Você já escolheu a plataforma que vai assistir?
curso de capacitação para profissionais que cuidam da saúde da população indígena e um material educativo para mulheres indígenas da gravidez ao pós-parto estão entre os produtos tecnológicos apresentados pelos mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Saúde Materno-Infantil durante o evento Café com Tecnologia. No formato de pitching, 16 mestrandos apresentam de forma direta e objetiva o produto tecnológico que estão criando. A avaliação é feita por uma banca composta por um professor do programa e um egresso do mestrado. O Café com Tecnologia é uma oportunidade para que os estudantes, geralmente do primeiro semestre do curso, recebam sugestões e orientações para a etapa de qualificação. Os futuros mestres desenvolvem produtos técnico-tecnológicos como aplicativos, jogos, vídeos, cursos e cartilhas educativas para qualificar a rede de atenção integral à saúde materno-infantil. A ideia é desenvolver soluções inovadoras que possam ser aplicadas diretamente na rede de serviços de saúde. Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Para quem está entrando de férias, boas férias, um ótimo descanso. Um beijo grande. Tchau! Você já pensou em analisar o futebol como assunto acadêmico? Diante de tantos temas tão importantes em termos sociais, políticos, econômicos e culturais, será que se justifica tratar do futebol no ensino superior? Na disciplina História Social do Futebol, tentaremos demonstrar que isso merece ser feito. Afinal, o futebol não é um esporte descolado da sociedade. Trata-se de um fenômeno que se interliga com as questões históricas, políticas, econômicas e culturais que nos cercam. Por isso, não propomos uma abordagem anedótica e superficial, mas algo que vai além dos tratamentos das questões esportivas do jogo em si. Abordaremos a origem elitista do esporte e como rapidamente ele foi assumido pela classe operária, o que levou à sua democratização, mas ao mesmo tempo fez dele um produto mercadológico, conforme os interesses do capitalismo. Discutiremos, entre tantos temas, as questões de classe, de raça e de gênero, que se articulam com o futebol e o tornam uma espécie de microcosmo das relações sociais. Além disso, veremos como o mundo do futebol se condiciona pelas características da geopolítica global. As aulas ocorrerão a partir de discussões de textos e de produções audiovisuais, bem como pela socialização de materiais propostos pelos alunos. Venha se juntar ao time de História Social do Futebol.